Boa tarde, meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira e vou apresentar o trabalho intitulado Métodos Alternativos para a Enumeração e Identificação de Micro-organismos sob supervisão do professor Plínio. Já se sabe que a tarefa de um laboratório de microbiologia na área farmacêutica, ela consiste em vários pormenores e a gente observa que todo o processo de produção, informação de natureza microbiológica, monitoramento ambiental, testes de controle, testes de qualquer produto dispensável ou indispensável, o microbiologista ele tem um papel muito importante, porque ele deve dispor dos métodos analíticos confiáveis e também exatos. Para que esse método ocorra, ele precisa de dispor de tudo que seja confiável e exato, e permitir essa enumeração, essa identificação desses micro-organismos. A maioria desses testes, atualmente nos laboratórios de microbiologia farmacêutica, eles ainda têm bases em coisas bem pioneiras, né? Aqueles métodos clássicos que foram desenvolvidos pelos microbiologistas como Louis Pasteur, o Robert Koch, o Joseph Lister, e aqueles métodos que até hoje são mais utilizados por serem mais baratos, mas que demoram muito mais. Então, estes métodos são aqueles baseados na diluição seriada, na recuperação de micro-organismos, que eles vão utilizar aquele meio de cultura. Então, eles vão verificar o meio de cultura que pode ser estéril, sólido ou líquido, ou que ele tem a função de permitir aquele crescimento microbiano. Os mais utilizados ainda hoje são aqueles de contagem de placas, aquele de contagem de filtração por membrana, né, ou em membrana, aquele que faz a utilização de fluorescência e também fontes de carbono, entre outros. Então, até então, nas décadas de 1940 e 1950, sempre se utilizou esses métodos clássicos. E aí, em 1960, iniciou a criação de métodos rápidos, que teriam aí vários anos de segmentos, de várias etapas, para verificar essa regularidade desses métodos. Então, entre 1965 a 1975, enfatizou-se assim, o desenvolvimento de vários kits de diagnósticos, que foram chamados também de miniaturização. E esses kits, eles foram utilizados como métodos clássicos, usados nos laboratórios de microbiologia farmacêutica e que eles eram confiáveis e aceitos também pelas autoridades regulatórias. E aí eles consumiam um tempo diferente e afetavam também a eficiência do processo de fabricação. A partir daí, novas tecnologias elas começaram a apresentar potencial melhor e devido à exatidão, à sensibilidade e também quando comparados aos métodos existentes. Então, todos os aspectos relevantes demonstrados aí em artigos científicos, em jornais, em revistas, começaram a ser considerados pelas entidades regulatórias, verificando realmente o potencial dessas novas tecnologias aplicadas para esses micro-organismos. Então, naturalmente, que com esses métodos rápidos, eles deveriam ter algumas desvantagens, principalmente no elevado custo de aquisição dos equipamentos. Se eu tenho um equipamento que ele tem um custo maior, com certeza ele terá que ser informatizado com programas que podem ser mais caros, ou programas que sejam mais atualizados, softwares, né, que sejam de última geração, e certamente vai elevar o tempo, mas os recursos envolvidos na validação também podem ser um pouco mais caros. E aí, as vantagens no desenvolvimento, né, na validação e na implementação dos métodos microbiológicos rápidos podem ser visualizadas em 5 pontos principais. O primeiro é que a redução do tempo total para liberar o produto
vai ser bem enorme em vista do material que é clássico, em vista do tempo que se levava no clássico. A capacidade de iniciar as investigações bem precocemente e também na resposta e nos resultados com maior especificidade, ela vai ser verificada como uma vantagem desse método de validação, desse método mais rápido. A melhoria da qualidade dos testes, a automatização desses testes, a redução do estoque de matéria-prima desses produtos e também do trabalho em processo que deveria ter no acompanhamento desses produtos estocados, ele vai diminuir. O potencial de redução do risco de contaminação microbiana desse produto vai acontecer e vai ter a melhoria nos processos de fabricação final do produto. Mas, para isso, o principal fator para o sucesso dessa implementação ainda é a escolha de uma tecnologia para uma aplicação melhor. O que essa tecnologia ela vai estar atuando diretamente? Se você tem um software melhor, se você tem uma máquina melhor, se você tem uma tecnologia aplicada àqueles equipamentos melhores de última geração, ou que ele tenha uma pessoa qualificada para que ela esteja trabalhando naquele equipamento, isso tudo vai influenciar no sucesso da implementação dessa técnica. Então, existem vários métodos microbiológicos e tecnologias aplicáveis. Dessas, o que deve ser verificado? A detecção de presença ou ausência de micro-organismos em uma amostra teste, a enumeração desses micro-organismos presentes nessa amostra e também a caracterização e a identificação deles, ou isolado ou no meio ambiente. Então, isso tudo vai ser métodos que vão ser verificados nessa tecnologia. Para isso, a caracterização e identificação destes micro-organismos, nessa detectação, né, dessa detecção, dessa amostra teste, dessa enumeração e dessa caracterização, elas vão influenciar em algumas tecnologias que são utilizadas nesse controle de qualidade microbiológica, mostrando essa inovação. As principais são a tecnologia baseada no crescimento, a tecnologia baseada na viabilidade e a tecnologia baseada nos ácidos nucleicos. Para que esse novo método seja considerado adequado e que ele seja validado, dizendo que ele é apropriado, precisa-se de ter definições dessa validação. Que para assegurar que esse novo método é válido, eu preciso de demonstrar o quão válido ele é. E se sua adequação, ela vai mostrar essa reprodutibilidade e ela vai demonstrar que esse uso realmente ele é apropriado para aquele método. Então, na validação de métodos rápidos na microbiologia, a gente vai verificar 4 componentes principais. O primeiro componente é a qualificação do delineamento. Então, para que ele serve? Ele vai desenvolver especificações funcionais e de performance. Então, ele vai estar mostrando toda essa parte funcional. O segundo é a qualificação da instalação. Então, ele vai efetuar a documentação, ele vai mostrar a instalação naquele ambiente do usuário, ele vai verificar o local e quem está aplicando. A qualificação operacional, ela já vai testar o equipamento naquele ambiente do usuário e também vai garantir que atenda o que está sendo esperado. E, por último, a qualificação de performance, que vai testar a consistência do sistema quando ele está sendo desempenhado naquela aplicação. Então, aquele teste, se esse sistema realmente ele vai ter bons resultados e uma consistência. E aí, entre essas definições de parâmetros de validação, segundo o artigo pesquisado, né, o livro pesquisado, nós temos alguns parâmetros de validação que são muito importantes. Então, dentre esses, nós vamos ter a exatidão, que vai mostrar a proximidade do resultado que é verdadeiro. Nós vamos ter a precisão, que ela vai mostrar o grau de concordância desses resultados entre os testes. Nós vamos ter aí
a especificidade, que ele vai mostrar aquela capacidade de detectar aquele micro-organismo e se o método está sendo adequado para a finalidade, porque ele tem que ser específico. Vai mostrar o limite da quantificação, que é aquele que, quando eu tenho amostras com baixos níveis de micro-organismos, eu vou ter que ter uma determinada precisão para que esse nível seja aceitável. Eu preciso de ter um limite de detecção, que ele vai mostrar o parâmetro com o meu teste limite. Então, ele vai me mostrar se o experimento está sendo necessariamente quantificado, se esse teste tem presença e ausência de micro-organismo, né? Se detecta ou não. Tem também um parâmetro de linearidade, que ele vai mostrar a capacidade de ser proporcional à concentração presente na amostra dentro daquele intervalo. E o intervalo que ele vai mostrar aí, determinar a precisão, exatidão, linearidade, como nos outros parâmetros que eu já falei. A resistência é um parâmetro que vai mostrar se a variação das condições normais do teste elas são diferentes dos lotes, dos reagentes. Vai ser mostrado também o parâmetro de robustez, que vai ser a capacidade desse método de ser inalterado, né, com algumas variações na metodologia. A repetibilidade, que vai mostrar aquele grau de concordância das réplicas dos ensaios, e a equivalência, que vai estar mostrando aí quanto maior ou menor a semelhança daquele método, que ele seja mais equivalente, mais próximo. Então, dentre as novas tecnologias promissoras, a gente vai verificar as sondas de DNA não amplificadas, que é um exemplo, por exemplo, do ensaio da hibridização. A gente vai verificar também os testes amplificados de ácidos nucleicos, que os principais que a gente verifica, eles vão amplificar o sinal, o alvo e a sonda. Então, aí dentro tem os ensaios de captura e fragmento de DNA, tem a PCR, tem aí a reação de cadeia de ligase, entre esses testes amplificados. Dentre os métodos mais verificados desses novos, nós vamos verificar os métodos eletroquímicos, né, que os micro-organismos eles tendem a se multiplicar nos meios de cultura que são apropriados para que ele produza esse metabólico iônico. Então, eles vão ter propriedades elétricas nesses meios que vão detectar, então, com a geração desses dados eletrônicos. Então, vai ocorrer um mapeamento dessa variação e vai refletir aí numa curva que vai mostrar a duração desse crescimento dos micro-organismos aí próximo de 48 horas. Já no método com base de bioluminescência, é verificado o ATP. Então, vai verificar se o ATP está presente em todas as células vivas. E se seu dimensionamento, ele vai mostrar, então, se está presente ou não uma célula viva. Lá em 1947, McArthur, ele descreveu a primeira atividade ATP em um vagalume. E aí, ele mostra a geração de luz dela. Esse processo foi chamado de bioluminescência, ele é totalmente dependente da reação enzimática do ATP. E aí ele vai gerar produtos, entre eles ele gera luz, assim como no método verificado. Também temos a técnica de epifluorescência direta, onde esse micro-organismo ele vai ser concentrado na amostra, ele é corado de um marcador, que normalmente ele é alaranjado. As células viáveis, elas ficam coradas de laranja e as não viáveis de verde. Eu consegui essa foto que demonstra principalmente as verdes. E essa técnica ela vai possibilitar a visualização das células microbianas por filtração de membrana e também vai mostrar que a coloração da membrana, ela com esse corante fluorescente, marca a viabilidade das células. Então, células viáveis cora de laranja, enquanto as não viáveis de verde, e isso tudo pode ser observado no microscópio de epifluorescência. Na técnica baseada na impedância, a gente vai verificar a resistência da corrente que passa entre aquele material condutor, mostrando então se aquele micro-organismo se desenvolveu, se o metabolismo dele
está tendo alteração, redução, aumento dentro daquele sistema. E aí, especialmente, quando isso ocorre na microbiologia, são normalmente gerados com alta carga ou baixa carga, que vai elevar aí a medida de micro-organismo. Então, eu vou verificar esse metabolismo no meio de um teste, que corresponde, então, a essa redução na impedância. A evolução dos métodos de identificação microbiana, hoje, a gente usa essa evolução, os sistemas de identificação fenotípica e os sistemas de identificação genotípica, que são discutidos em outros capítulos, mas são aqueles métodos que são os mais evoluídos e normalmente são aqueles utilizados por laboratórios e fábricas que eles têm uma melhor capacidade de se adequar a esses novos equipamentos. Então, pode-se concluir que, embora seja uma amostra e diminuir o tempo, entre outros fatores, nesse ambiente altamente regulado, né, da área farmacêutica, a implementação ainda é restrita, envolve a validação desses sistemas, né, dos instrumentos que a gente vai verificar, da evidência dessa confiabilidade, e isso também é um assunto que na farmacopeia brasileira ela foi muito verificada, mostrando aí publicações, várias publicações da agência regulatória, que é a Anvisa, né, aí em vários anos, mostrando, né, essa validação, essa confiabilidade. Então, os estudos dos princípios e implicações inerentes desses métodos alternativos, eles vão constituir, acima de tudo, essa oportunidade desse aprendizado, do crescimento profissional, e vai superar esses desafios que seriam essa parte de se aprender mais sobre esses novos métodos, se equipar melhor, e que isso ocorra também com baixo custo para essa empresa. Então, verifica-se essa importante nesse controle biológico de qualidade. E a referência utilizada no trabalho foi o livro Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos, capítulo 5. E desde já eu agradeço. Obrigada.